Amém, irmãos? Eu quero convidar você a abrir comigo o livro de Lucas, o Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 13. Lembrando aos irmãos que nós finalizamos o capítulo 12 de Lucas e agora vamos adentrar ao capítulo 13. Amém? Primeira exposição do capítulo 13. Nesse momento, nós vamos apenas ministrar os primeiros versos do capítulo 13, que são os versos que vão de 1 a 9, ok? E aí os demais versos nós vamos na sequência dos próximos dias para findar com o capítulo. Diz assim: naquele mesmo tempo, Lucas 13, versos de 1 a 9, amém? Diz assim: naquele mesmo tempo, estava presente ali alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém? Vamos ter uma palavrinha de oração, rapidinho. Senhor, glória, honra, poder e majestade seja dada ao teu nome. Senhor, eu suplico a Ti, ó Deus, nessa noite, que a Tua bondade, Senhor, nos cerque ainda mais, ó Deus, de forma tão presente, tão marcante, Senhor, que nos permita falar, ó Deus, a Tua igreja de uma maneira sóbria, de uma maneira clara, com uma linguagem, Senhor, que possa ser percebida, compreendida, assimilada, que possa chegar aos ouvidos e ao entendimento da Tua igreja, Senhor, de uma maneira que lhe seja possível, Senhor, fazer a síntese em sua alma das coisas que aqui são ditas. E assim, Senhor, Teus filhos possam se apropriar de Tua palavra, se apropriar de um entendimento sóbrio, sólido, verdadeiro, do que o Senhor nos instrui nesta passagem, de maneira que a nossa vida possa ser transformada a partir do entendimento que temos de Teus conselhos. É o que Te pedimos em Cristo Jesus. Amém. O tema da minha mensagem essa noite são lições centrais no ensino de Cristo. Lições centrais no ensino de Jesus Cristo. E eu quero começar dizendo que o capítulo de número 13 de Lucas, que é esse capítulo que nós acabamos de ler, esses 9 versículos, esse capítulo ele faz parte da seção onde o ministério... Eu disse para os irmãos já que Lucas ele é dividido basicamente em três partes. Tem uma introdução,
que vai de um determinado capítulo até determinado capítulo, tem a parte central, que vai de outro determinado capítulo até outro capítulo, e tem a parte final do livro. Então é dividido em 3 partes. Essa parte aqui é a parte central. O capítulo 13 faz parte da parte central do livro de Lucas. E, além de compor essa seção central, esse capítulo é como se fosse o limiar, o limite do embate de Jesus, é o ápice do embate de Jesus com a liderança religiosa de Israel. Esse capítulo mostra Jesus agindo, falando de uma maneira tal que vai promover no coração da liderança de Israel uma percepção de perigo sobre o ministério de Jesus. Então eles olham para Jesus e Jesus já vem tendo embates com a liderança religiosa. Mas a partir do capítulo 13, Jesus será mais enfático nas suas posições em relação às ações da liderança religiosa de Israel. E aí, o que está acontecendo aqui? Jesus está caminhando para Jerusalém. Lembra que no capítulo 12 nós dissemos isso? Que Jesus está indo em direção a Jerusalém, e Jesus sabe que quando chegar em Jerusalém, o seu ministério como ministério de pregador, como ministério de profeta se findará, porque é em Jerusalém que Jesus será condenado à morte, será levado a juízo e será condenado à morte. Mas Jesus está se direcionando para esse lugar. Ele sabe que quando chegar lá, o seu embate chegará no ápice, no nível de que ele será levado a julgamento e será condenado. E aí, irmão, Jesus já vem no seu ministério, já vem descrevendo, ele já vem falando. Se você olhar, se você está acompanhando os últimos capítulos de Lucas no nosso estudo, você vai ver que Jesus já vem anunciando a sua ida para Jerusalém e também já vem anunciando que nesse processo de chegada a Jerusalém, ele passará por um certo batismo, que é o batismo de morte, ou seja, Lucas 9, os versos 22 indica isso, Jesus dizendo que ele passará por um batismo, e que aponta para os discípulos perguntando, por acaso vocês podem também passar pelo batismo com o qual eu passarei, indicando a sua morte. E no capítulo 12, nos versos 49 e nos versos 50, Jesus fala de um juízo que se apresentará sobre a sua vida, sobre a humanidade, a partir de sua chegada em Jerusalém. Agora, para que eu e para que você, nós tenhamos uma visão mais geral sobre o capítulo 13, do que o 13 está falando, esse capítulo, esse ensino nos versos 9, o que ele quer nos dizer, nós precisamos correlacionar esse capítulo com algumas ideias que já foram apresentadas no capítulo 12. Ou seja, você que estava aqui, nas últimas mensagens que nós pregamos sobre o capítulo 12, você vai lembrar que no capítulo 12, Jesus alerta aos seus discípulos e alerta ao povo sobre a hipocrisia dos fariseus. Jesus condena o desejo e o domínio de poder que a liderança de Israel desenvolve na nação de Israel. Jesus conclama o povo a um relacionamento com Deus pautado não na confiança de que eles são filhos de Israel, mas pautado no temor a Deus. E Jesus diz isso, Jesus diz, olha, não tema apenas os homens, porque os homens podem matar apenas o corpo, temei antes ao Senhor vosso Deus, que além de matar o corpo, pode lançar no inferno a alma. Então Jesus começa a apresentar para os discípulos uma relação com Deus pautada no temor a Deus. Jesus também indica que se a relação de temor com Deus deve ser acompanhada por uma aceitação de seu nome
para promover na comunidade de Israel, para promover nas pessoas união com Deus, porque Jesus diz: se vocês me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai, mas se vocês me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai. Então Jesus aponta uma relação com Deus por meio do temor e por meio da confiança, da aceitação do seu santo nome, para promover comunhão com Deus. E além disso, Jesus estabelece a confiança no Espírito de Deus para nos induzir, para nos fortalecer a dar testemunho da nossa fé. Porque é isso que o texto diz. O texto diz que o Espírito ensinará, o Espírito fortalecerá, o Espírito dará a resposta na boca dos discípulos, mesmo quando eles estiverem sob o perigo de morte diante das autoridades. Ele vos ensinará todas as coisas. Então Jesus começa a apresentar algumas situações para os discípulos. Jesus convida, também no capítulo 12 de Lucas, convida a ter um cuidado mais forte com relação à sedução da ganância. Jesus olha e observa o poder da ganância no coração dos homens e chama-os a atenção sobre a ganância, sobre a avareza, sobre o desejo de posse das coisas desse mundo. Jesus fala sobre a infidelidade do servo infiel. Jesus fala sobre um juízo. Então, irmãos, diante de todos esses contextos, ou diante de todos esses ensinos do capítulo 12, a pergunta que nós precisamos fazer é: ao olharmos para o capítulo 13, ao olharmos para esses 9 versículos que nós acabamos de ler, como é que nós podemos relacionar o capítulo 12 com o capítulo 13? Qual é o elo de ligação entre eles? Pois bem, deixa eu lhes dizer. De certa forma, Jesus está preparando os ouvintes. Jesus está anunciando ali no capítulo 12, mostrando a condição da alma, da dinâmica de vida dos israelitas ali daquela geração, e Jesus está apontando para ele todos os seus pecados. É como se Jesus estivesse apontando o dedo e estivesse dizendo: olha, vocês são hipócritas. Olha, vocês são avarentos. Olha, vocês são gananciosos. Olha, vocês não temem ao Senhor. A sua relação para com Deus não é uma relação correta. Então Jesus está apontando todos esses defeitos, todos esses pecados na vida daquela geração de Israel, para então, no capítulo 13, fazer um chamado ao arrependimento. Todo o cenário caótico de impiedade, de maldade, de infidelidade, de avareza, de interesse desenfreado pelos bens do mundo, agora são colocados diante da comunidade, diante daquele povo no capítulo 13, sob um chamado ao arrependimento. E esse, irmãos, é o tema central do capítulo 13. O capítulo 13 está centrado num chamado de Jesus para o arrependimento. E eu quero que você preste atenção para entender como Jesus chama o povo a um arrependimento. Preste atenção. Jesus começa fazendo, sabe o quê? Jesus começa nivelando todo mundo debaixo de uma só condição. Observa comigo os versos de número 1 aos versos de número 5 do capítulo 13. Olha comigo aí. Ele diz: naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Irmãos, preste atenção, a narrativa começa
com algumas pessoas trazendo a notícia para Jesus, uma notícia de um evento trágico. Que evento trágico foi esse? Alguns galileus foram até o templo de Jerusalém e eles estavam oferecendo os seus sacrifícios. Todos nós aqui, eu acredito, tem noção de que a cultura e a religião de Israel era pautada nos sacrifícios de animais. Então eles levavam os cordeiros, chegavam lá e impunham as mãos sobre os cordeiros, transmitia de forma simbólica o seu pecado sobre a vida daquele animal, imolava o animal, o sangue era derramado, entregava-se esse sangue junto com o animal morto ao sacerdote, e o sacerdote aspergia sobre o altar, e a partir de então, o seu pecado estava coberto, não perdoado, não retirado, mas coberto, coberto pelo sangue do animal. Agora, essas pessoas chegam para Jesus e dizem que enquanto esses galileus estavam sacrificando os seus animais, enquanto eles estavam degolando os seus animais e retirando o sangue para que o pecado deles fossem cobertos, Pilatos, que era o prefeito romano que dominava Jerusalém, chega no templo, mata os galileus e junto com o sangue daqueles animais, o sangue dos galileus é misturado. Irmãos, essa ideia para um judeu era absurda, porque o sacrifício não podia ser maculado, o sacrifício precisava ser perfeito, tomado de toda uma liturgia para que fosse perfeito. O animal precisava ser cuidado durante um período de ano, não poderia ter defeito, não poderia ter mancha, era trazido até o altar, era imposto às mãos, tinha todo um ritual. Mas agora, esse ritual foi vituperado, adulterado, porque misturado com o sangue do animal, também tinha o sangue dos homens. Ou seja, a morte daqueles homens foi uma morte trágica. Um lugar de adoração, um lugar de louvor, um lugar onde a expressão do perdão de seus pecados se manifestaria no sacrifício, revelou-lhes uma condenação, ou seja, eles foram para adorar e morreram. Eles foram para adorar e foram mortos. Eles foram para ser perdoados de seus pecados e receberam um juízo, morte. A mentalidade daqueles judeus era que alguma coisa de muito terrível aqueles galileus tinham feito para que Deus exercesse um juízo tão grande sobre a vida deles, que no ato de adoração eles chegassem a serem mortos. Alguns comentaristas dizem que aquele evento estava acontecendo ou aconteceu exatamente naqueles dias, naqueles períodos, naquele tempo histórico. Ou seja, enquanto Jesus está caminhando para Jerusalém, observa, enquanto Jesus está peregrinando para chegar em Jerusalém, outros galileus já chegaram em Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém para adorar e sacrificar, Pilatos os matou. O que aqueles homens estão dizendo é que o Senhor está indo para um local onde um ato absurdo, uma tragédia aconteceu. E aí, a ideia apresentada não só entre os antigos, por incrível que pareça, irmãos, mas existe uma mentalidade ainda moderna no nosso meio que se apropria desse conceito. Ou seja, que conceito é esse? Tragédias, coisas absurdas que acontecem na nossa vida, elas apenas revelam a gravidade do nosso pecado. Diga para mim se não passa pela sua cabeça quando as coisas começam a andar errado na sua vida. Alguma coisa eu fiz que está me atrasando. Rapaz, eu devo ter... Me desculpa a expressão, isso aqui vai estar gravando,
mas é uma expressão engraçada, mas cabe aqui. Quem nunca disse assim, ó, rapaz, parece que eu pisei em rastro de corno. Está dando tudo errado. Porque nós temos a associação de que quando as coisas estão erradas na nossa vida, é porque nosso nível de pecado está muito alto. As coisas não estão funcionando porque alguma coisa aconteceu, porque eu fiz alguma coisa, e o resultado desse meu pecado, o resultado dessa minha transgressão, dessa minha desobediência específica, é isso que eu estou vivendo. Nada está dando certo, está dando tudo errado. Eu estou sofrendo, eu estou padecendo. Quem nunca viu aqui pregadores, principalmente dessas comunidades neopentecostais, que te apresentam a possibilidade de você comprar a cura, a libertação, e você chega lá, cai com uma oferta com o pastor, para a igreja, e ele diz assim, não, agora faça a campanha, que você vai se libertar desse pecado, desse demônio, se libertar desse problema, se libertar disso aqui. E aí, a pessoa cumpre fielmente a campanha, cai com o dinheirinho lá, é fiel, tal, mas continua com o problema. Aí vai para o pastor e vai perguntar, mas ainda continua um problema, eu fiz tudo aí. Ele diz assim, não, algum pecado ainda está presente, que está impedindo, que está dando legalidade para você continuar nessa situação. Quem nunca viu isso? Irmão, isso é absurdo. Isso é absurdo. Não existe essa lógica aristotélica de causa e efeito para a vida espiritual. Mas essa é uma mentalidade presente, arraigada no nosso coração. Eu estou sofrendo por causa de um pecado específico que eu cometi. As coisas não estão dando certo no meu emprego, no meu trabalho, na minha escola, porque eu estou com um pecado escondido. Quando você lê João, capítulo 9, verso de número 2, fica claro esse entendimento. Olha só o que os discípulos dizem. Eles pegam Jesus e dizem assim, ó, seus discípulos perguntaram a Jesus, lá em João 9, verso 2. Seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Ou seja, existe um pecado que é responsável pela cegueira desse homem. Quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais? Porque alguma coisa tem um efeito, e esse efeito é por causa de uma causa. E qual é a causa? Um pecado específico que alguém cometeu. Esse entendimento está presente lá no livro de Jó. Irmãos, quase que 80% do livro de Jó é um diálogo entre os três amigos de Jó, dizendo de forma diferente a mesma coisa. Ou seja, confessa teu pecado, Jó, porque Deus é justo. E tu não iria sofrer o que tu está sofrendo se não tiver um pecado escondido aí na tua alma, no teu coração, na tua vida. Confessa que é melhor. Se tu confessar o pecado, você vai ficar livre desse problema. Basicamente, 80% do livro de Jó é esse diálogo, os três amigos falando sobre isso, acusando Jó, afligindo Jó, sobre um pecado que Jó não tinha consciência de ter feito. Mas a causa, o entendimento é, Jó só pode estar sofrendo o que sofre, Jó só pode estar dentro dessa tragédia, por quê? Porque existe um pecado específico na vida dele. Por mais estranho que isso possa parecer, hoje, nos dias atuais, ainda pensamos de forma semelhante. Ainda fazemos ainda temos os mesmos postulados, as mesmas ideias, mesmo que de forma um pouco diferente, adaptada, mas a ideia ainda é a mesma. O tamanho do meu sofrimento
revela o tamanho do meu pecado. É ou não é? Irmãos, e aí é nesse ponto de entendimento, tanto dos antigos como nosso, que Jesus desfaz essa lógica. Porque no reino de Deus não existe essa lógica. Não existe esse efeito de causa, uma causa e um efeito imediato. Não, irmãos, as coisas não acontecem assim. Jesus relata a história dos 18 que foram mortos no tanque de Siloé e faz uma pergunta, irmãos. Faz uma pergunta retórica. Assim, beleza, os galileus morreram no seu sacrifício, o entendimento de vocês é que eles tinham algum pecado, ok. E aqueles homens lá da torre de Siloé? Aqueles homens que estavam construindo uma torre nas muralhas do Senhor, para a proteção dos muros, uma torre de vigilância, e a torre caiu e matou 18. Eles eram pecadores? Eles estavam na construção do Senhor, na construção, nas obras do Senhor, eles estavam realizando o serviço do Senhor. Eles eram mais pecadores? Irmãos, escute aqui o que eu vou dizer. Esses 5 versos, eles estão diante de nós para lembrar-nos de que todos nós, escute o que eu vou dizer agora, esses 5 versos que Jesus trata sobre os galileus e sobre os 18 que morreram na torre de Siloé, eles estão aqui para nos lembrar, para nivelar-nos, toda a humanidade, nivelar-nos debaixo da condenação de morte. Morte essa que nos veio por causa do pecado e da transgressão de Adão, que nos foi legada como herança. Porque o apóstolo Paulo diz que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado a morte passou a todos os homens. Então o que Jesus está querendo dizer é que todos os homens estão encerrados debaixo da condenação de pecado. A morte, ela está presente, ela paira sobre nossas cabeças. Somos sujeitos a tragédias, somos sujeitos ao sofrimento, porque o mundo em que nós vivemos foi amaldiçoado por Deus. Lá em Gênesis, capítulo de número 3, versos 17, após o pecado de Adão, Deus diz assim: maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por causa da tua transgressão, por causa do teu pecado, por causa da tua rebeldia. O texto continua e diz: a terra não produzirá mais os seus frutos, te devolvendo o vigor da vida. Pelo contrário, ela produzirá espinhos e abrolhos. E sob o suor, sobre o vigor da tua vida, sobre o esforço, comerás o pão diário. O mundo se tornou um lugar inóspito. Tudo ao nosso redor, que antes foi feito e realizado para sustentar a nossa vida, hoje está feito e posto para nos levar à ruína. Como eu disse, o mundo se tornou um lugar inóspito. Além disso, irmãos, a maldade, a impiedade e a volúpia humana, o desejo, volúpia é a vontade incontrolável, é uma vontade perturbadora, é um desejo equivocado, descentrado de Deus, um desejo de possuir, de consumir, de ter. Um desejo de espoliar, de acabar com os recursos da natureza.
E essa impiedade do homem promove um distúrbio na natureza. Distúrbio esse, irmãos, que vez por outra faz com que a natureza responda aos homens. E a sua resposta aos homens sempre promove tragédias. A questão aqui, presta atenção, a questão central aqui, no que eu estou querendo dizer, é que todos nós estamos nivelados sob a condição de pecadores, sujeitos ao poder avassalador da morte e das terríveis tragédias que existem nesse mundo. A questão central é que sabendo disso, sabendo que somos nivelados debaixo da condenação de pecado, que a morte paira sobre nossas cabeças, nós precisamos reconhecer esse estado e nos arrependermos das nossas transgressões, da nossa impiedade, da vileza, da maldade inerente ao nosso coração e buscar produzir frutos que sejam revelação, demonstração desse arrependimento. A partir de então, irmãos, demonstrado isso, que Jesus acaba com essa lógica de que o seu pecado específico é a causa do seu sofrimento, não é. O seu sofrimento, a tragédia, a angústia, a dificuldade, a adversidade que você atravessa é a consequência de um pecado muito mais amplo, um pecado que nivela todos os homens, que você recebeu como herança. E a única maneira de se livrar disso é arrependendo-se. Jesus diz: arrependam-se, porque senão de igual modo perecereis. Jesus chama ao arrependimento. Mas Jesus tem consciência de que o processo para conscientizar-se dessa realidade e chegar ao arrependimento tem um tempo, demora, não é assim da noite para o dia. E aí ele conta uma parábola demonstrando essa realidade. Que parábola é essa? É a parábola da urgência do arrependimento expresso na figueira. Acompanha comigo aí os versos 6 a 9. Depois que Jesus estabelece, esclarece que nós estamos sofrendo, não porque nós temos pecados específicos, mas porque nós estamos debaixo de uma condenação muito maior, que é a condenação do pecado de Adão, e que por consequência disso, nosso coração se inclina invariavelmente para a impiedade e para a maldade, que nós precisamos romper com esse processo, com esse caminho, através do arrependimento. Jesus agora continua e fala-nos uma parábola. Versos 6 e 9 diz: E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinheiro: Eis que há 3 anos procuro fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandará cortar. Preste atenção, irmãos. Jesus nivelou-nos na condição de pecadores e na condição de que a morte paira sobre nós. E ele diz: a única maneira de livrar-nos dessa condenação é o arrependimento. Mas o arrependimento não acontece assim. Tem um estágio. E ele conta uma parábola onde ele apresenta uma figueira que tem um tempo para se desenvolver, para crescer, para começar a dar fruto.
E aí, quando o tempo chega, aquele que é o dono da vinha busca frutos e não acha. O fruto é o arrependimento, nesse caso. Mas vamos entender um pouco mais. Após nivelar todos debaixo da condenação e de morte, afirmando que a única maneira de nos livrar é o arrependimento, Jesus propõe essa parábola que demonstra de forma muito clara como é que Deus se relaciona comigo e com você na perspectiva de esperar que eu e você nos arrependamos. Na perspectiva da longanimidade, ou seja, no longo caminho que nós temos até chegarmos ao arrependimento. E como Deus, Ele é longânimo, como Ele espera pacientemente nós chegarmos a esse entendimento. Agora, a parábola também demonstra que essa paciência longânima, que essa paciência que se estica, tem um ponto de tensão onde ela se rompe. Você lembra do texto inicial que nós lemos? O texto inicial que nós lemos, da nação de Israel andando do Egito até a terra onde eles possuiriam, era para fazer o quê? Para expulsar as nações que estavam lá. Israel seria juiz sobre aquelas nações. A longanimidade, a paciência de Deus sobre aquelas nações que dominavam a região aonde Israel agora iria possuir, havia acabado. Agora Deus exerceria juízo sobre eles e usaria a nação de Israel para isso. A ideia aqui é a mesma. Vamos entender isso um pouco mais. Primeiro, se você olhar no verso 6 aí, você vai encontrar uma coisa interessante. O texto diz que existia uma figueira. Uma figueira é uma planta que produz figos. Mas onde é que essa figueira está plantada? Essa figueira está plantada onde existe outras figueiras? Não, essa figueira está plantada num vinhedo. Irmãos, ninguém planta duas culturas no mesmo terreno. Não é aconselhável. Ou se planta milho, ou se planta soja. Ou se planta feijão, ou se planta arroz. Ou se planta figos ou uvas. Mas o texto bíblico aqui, na parábola, o Senhor está dizendo que existia uma figueira que estava plantada num vinhedo. Nós estudamos aqui semana passada sobre a ideia de figueira, quem lembra? Aliás, de videira, quem lembra? Ninguém lembra, quarta-feira nós estudamos aqui isso. Isaías, capítulo de número 5, faz o quê? Diz que Israel é a videira do Senhor, é a vide do Senhor. Salmo de número 118 diz o quê? Que o Senhor tirou uma vide do Egito. Então, a videira, a vide, a plantação de uvas, é a nação de Israel, que recebeu do Senhor as promessas. Agora, se a nação de Israel é a videira, que recebeu as promessas, o pacto do Senhor, quem é a figueira? Quem é essa figueira plantada na videira? Eu tenho duas explicações, é minha percepção desse texto. Duas explicações. A primeira é que a figueira plantada na vinha do Senhor é aquela geração. Aquela geração. Os irmãos lembram que eu afirmei aqui que cada geração precisa adentrar no plano da promessa do Senhor? Precisa ajustar-se às promessas que o Senhor fez a Israel como um todo, como nação? Nessa sessão, nessa passagem, a figueira é essa geração que está dentro do plano da promessa,
que está dentro da nação, da videira de Israel, recebendo todo o substrato para a sua existência, para a sua manutenção, mas de maneira nenhuma produz frutos. A outra explicação é que essa figueira possa ser a liderança de Israel, que conduz a nação dentro dos propósitos de Israel, mas que de forma perversa e ímpia se utiliza de todas as vitaminas, de todos os recursos do solo da vinha, do solo da promessa, do solo do pacto que Deus estabeleceu com a nação de Israel, e não produz um fruto sequer. O texto diz que por 3 anos se buscou fruto nessa figueira. Verso de número 7 diz isso. Há 3 anos eu tenho buscado frutos e não tenho achado. Irmão, isso aqui pode nos indicar que existe um período de desenvolvimento, período de adaptação, período de preparação para que a planta ela possa dar fruto. Existe um tempo apropriado para que a figueira frutifique. Nenhum agricultor exige de uma planta frutos antes que essa planta esteja preparada para amadurecer, preparada para frutificar. Nenhum agricultor exige frutos em uma época, em uma estação que não é a estação do fruto daquela planta. Então você não vai num pé de mangueira atrás de manga quando é época de caju. Da mesma forma, você não vai num cajueiro atrás de caju quando é época de jaca. Você vai atrás de caju quando é época de caju. Você vai atrás de manga quando é época de... Assim, o dono da vinha foi atrás de figos quando era época de figos. Mas não havia figos. Ou seja, existe aqui um cuidado para que aquela árvore cresça, para que aquela árvore amadureça, para que aquela árvore esteja apta para frutificar, e existe a espera ainda do tempo da estação daquela fruta. Entretanto, irmãos, toda essa espera não foi recompensada com nenhum fruto. A indicação nessa parábola é que a figueira já estava apta para frutificar. O tempo da sua safra já havia chegado, e por 3 anos consecutivos a figueira permanecia estéril, sem produzir fruto. As raízes daquela planta, daquela figueira, se nutria, irmãos. Tirava todos os nutrientes do solo, que deveria ser direcionado para as vinhas, mas ela sugava os nutrientes necessários para fortalecer seu caule, para robustecer a sua copa, mas não produzia um fruto sequer. O verso 7 diz então: corta, pois ocupa espaço inutilmente. Preste atenção, irmãos. Ninguém suporta por muito tempo coisas ou pessoas que não produzem. Abra seus ouvidos. Ninguém suporta por muito tempo coisas ou pessoas que não produzem, que não agregam, que não contribuem, que não se ajustam ao todo para fortalecer o desenvolvimento do todo. Não são ativos na frutificação da vida. Ninguém suporta por muito tempo. Tem um momento que nós nos cansamos. Tem um momento que você se cansa.
de dar todas as oportunidades para que aquela coisa, aquela pessoa, aquela situação promova algum fruto. Todo o investimento que você faz, de tempo, de atenção, de recurso, de estudo, de tudo, você investe, mas chega um tempo que o investimento passa a ser encarado não mais como investimento, mas como gasto. E aí é nesse momento que é preciso tomar uma decisão sóbria. Quando a percepção de que não existe mais a possibilidade, quando o investimento já não é mais investimento, mas passou a ser gasto, você precisa abrir mão. E o texto diz: corta. Porque ocupa o espaço inutilmente. Irmão, preste atenção. No reino de Deus, inutilidade. No reino de Deus, inutilidade recebe como recompensa ser lançado fora. João Batista diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque o machado está posto à raiz da árvore. Existe, lembra que eu disse, uma morte paira sobre nossas cabeças? Um machado paira sobre a raiz da nossa existência. Inutilidade na vida, no ministério, no reino espiritual, recebe como recompensa ser lançado fora. Versos de 9 a 8. É uma última chance. É mais uma demonstração graciosa sobre quem não merece. O vinhateiro diz assim: não, Senhor, vamos dar mais um ano. Eu vou cavar, vou afofar a terra, vou adubar, vou ter cuidado com ela, para que no próximo ano ela frutifique. Mas olha, ele diz assim, ó: se não frutificar, mandará cortar. O vinhateiro já tinha a experiência de que um ano a mais para aquela planta poderia não produzir resultados. Mesmo estando convicto, consciente que aquela figueira era estéria, o vinhateiro estava disposto, e aqui o vinhateiro é Jesus, e aqui o vinhateiro é o Espírito de Deus, e aqui o vinhateiro é o próprio Deus, gracioso, bondoso sobre nossas vidas. Insiste por mais um ano, insiste por mais um tempo, reforçando, irmãos, essa última frase é uma frase. Esses últimos versos são versos que demonstram a graça de Deus de forma absurda, porque ele já sabia que aquela árvore, no espaço que ela estava inserida, ela estava sendo inútil. Os ramos, as raízes delas estendidas, fortaleciam apenas o seu caule e a sua copa, mas ela não produzia nada. Ela já tinha um raio de atuação grande. O dono da vinha diz: ela ocupa espaço inutilmente. Mas o vinhateiro diz o seguinte, ó: vamos dar mais um tempo, vamos cavar, ou seja, vamos afofar um pouco mais de terra ao redor dela, vamos ampliar o espaço, para que as raízes possam crescer mais, ter mais nutrientes para se fortalecer, vamos adubá-la, dar mais substrato para que ela se fortaleça, talvez assim nós forcemos a produção de frutos daqui a um ano. Irmãos, são todas as oportunidades que o Senhor nos tem dado. Entretanto, irmãos, todo esse processo gracioso, todo esse processo longânimo, ele tem um fim.
num prazo de 1 ano, se ela não produzir fruto, corta. Corta. Me permita fazer 2 aplicações desse texto para a gente finalizar. Você entendeu isso aqui? Agora, deixa eu fazer a aplicação. Se existe uma verdade que não pode ser negada, é uma verdade inexorável sobre a humanidade. Uma verdade que não se pode negar. Essa verdade é que a morte paira sobre nossas cabeças. E a qualquer momento, nós podemos nos encontrar com ela. Eu sei que você e eu, nós vamos vivendo a nossa vida sem pensar na morte. Nós vamos abstraindo, esquecendo. Mas a morte é real. E ela paira sobre nossas cabeças. Um dia, eu e você nos encontraremos com a morte. Seja de forma tranquila, de forma pacífica, súbita e indolor, ou de forma trágica, com sofrimentos na carne, na alma, entre os que nos cercam. Agora, de forma mais trágica, com maior sofrimento, com sofrimentos muito mais intensos, será a morte, e eu quero que você preste bem atenção no meu jogo de palavras. De forma muito mais dolorosa e de forma muito mais intensa, será a morte, após a morte, se nós não nos arrependermos. Se não passarmos a produzir frutos dignos de arrependimento, ainda no tempo de vida. Temei aquele que pode, além de matar o corpo, lançar a alma no inferno. Foi o que Cristo disse no capítulo anterior. Jesus está dizendo nesse texto que eu e você, que nós, estamos com o machado posto na raiz da nossa existência. Paira sobre nós o fantasma da morte. Nós não somos imunes ao veneno da morte. E nós vivemos a nossa vida como se fôssemos. Nós vivemos as nossas vidas sem pensar na eternidade. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, ainda nessa vida. O Senhor, segunda aplicação, o Senhor, nosso Deus, Ele tem vindo anualmente, mensalmente, aliás, semestralmente, mensalmente, semanalmente, diariamente, Ele tem vindo buscar frutos. A pergunta é, quando Ele bate na sua vinha, quando Ele chega na sua casa, na sua vida, na sua existência, existem frutos? Irmãos, nós estamos às vésperas de mais um ano. Amém? O texto bíblico aqui diz
Espera mais um ano. Vamos trabalhar para ver se ela produz fruto. Eu acho que encaixa essa mensagem com esse momento histórico que nós estamos vivendo. Nós estamos às vésperas de um novo ano. Talvez você tenha feito prospecção para o próximo ano. Talvez você tenha pensado sobre o que você vai fazer no próximo ano. Os teus planos para o próximo ano. O que você construiu para o próximo ano. Quais são as suas ideias, os seus planos. Eu tenho feito planos com a Salete, com os meus filhos para o próximo ano. Tenho certeza que você também fez. Próximo ano. Talvez, irmãos, para muitos que aqui estão, esse ano de 2023 seja aquele primeiro ano que o Senhor buscou frutos na videira e não achou. O próximo ano será o segundo. Se não produziu frutos esse ano, busque produzir no próximo ano. Talvez esse ano seja o segundo ano daquele ano que o Senhor foi buscar frutos e não achou. E talvez, irmãos, esse seja o terceiro ano onde o Senhor buscou frutos e não achou. E você tem mais um ano para frente para produzir esses frutos. Mas pode ser que esse já seja aquele ano limite que o Senhor deu após os 3 anos. E eu e você estamos nos encontrando nos derradeiros últimos dias do limite desse tempo. Que frutos nós temos apresentado ou produzido para o Senhor? Vá para casa e pense sobre isso. Joaquim, ora por nós. Vamos ficar de pé. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque ainda insiste, ainda tem insistido com as nossas vidas, mesmo depois de tanto tempo. Mesmo depois, ó Deus, de períodos de distanciamento, mesmo vivendo, Senhor, esta vida monótona, normal, mediana, ainda assim, o Senhor insiste com as nossas vidas. Ainda assim, o Senhor tem, ó Deus, através da Tua palavra, chamado a nossa atenção. Estamos sendo expostos, semana após semana, a esta palavra que nos conclama, esta palavra que nos desafia, e esta palavra, Senhor, que quando colocamos a nossa vida na balança, Senhor, nós percebemos quão distante, quão aquém nós estamos da realidade do Teu reino, do Teu bendito Evangelho para as nossas vidas. A minha oração, a minha súplica é que mais uma vez, ao sermos expostos à Tua palavra, ao sermos expostos, ó Deus, à pregação
fiel e genuína da Tua palavra, os nossos corações e as nossas vidas, ó Deus, se constranjam diante do chamado, diante do alerta do Senhor, hoje. Porque é hoje que a Bíblia diz: se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, e agora pedimos mais uma vez que o Senhor nos despeça em paz para os nossos lares, nos conduzindo, Senhor, para os nossos lares, nos dando, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença. Tudo isso nós oramos hoje, no nome precioso de Jesus. E que o amor de Deus, a graça salvífica de Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito acompanhem os meus irmãos, acompanhe esta comunidade e a Igreja de Deus espalhada na face da terra. E aqueles que creem irão dizer: